já fez os seus pedidos. Quem não pegou a cartela ainda, levanta a mão. Quem não pegou ainda a cartela? Todos já têm a cartela? Tem uma alma ali que não pegou. Pega a sua cartela, faça o seu pedido, queridos. Como Deus, é interessante você escrever. Escreva os seus pedidos e guarde a sua cartela. Chega no final do ano, no ano que vem, você pega a sua cartela e abre, começa a ver os resultados, as respostas de Deus para a sua vida, coisa tremenda. Então, amados, pode sentar, pode sentar. Quero compartilhar uma palavra do Senhor para você nessa noite. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Mas antes de ministrar, eu quero falar um pouquinho do contexto histórico do que eu vou ministrar nessa noite. Fala do período entre a morte de Malaquias e o surgimento de João Batista. É o período que o pessoal chama, de período intertestamental, Esse período aí de mais ou menos 450 anos, uns dizem que é 500, outros 400, 450, mas enfim, foi um período onde houve uma grande confusão, porque as pessoas e os sacerdotes nesse período, os profetas desse período, começaram a fazer o que queriam. A interpretação da palavra de Deus começou a se perder e a confusão foi geral nesse período de aproximadamente 450 anos. Cada um tinha a sua interpretação da Bíblia, cada um tinha a sua interpretação de Deus, e com isso o povo, ele se afastou de Deus, com isso o povo enfraqueceu, com isso o povo começou a perder o caminho. Mas graças a Deus, que Deus sempre tem uma saída. Repete comigo: Deus sempre tem a saída. E dentro desse contexto conturbado, desse contexto difícil do povo de Israel, para o povo de Israel, surge João Batista. Além de todo esse contexto difícil, ainda estava debaixo do domínio do Império Romano. Ou seja, o povo estava perdido, o povo estava sem direção, mas Deus havia providenciado o resgate. Queridos, não há situação que passamos na nossa vida que Deus não tenha ciência disso e que Ele já não esteja preparando uma saída para mim e para você. Quando nós olhamos e não temos perspectiva humana, se você buscar o Senhor, a saída vem, a saída vem. E nesse momento, querido, surge João Batista. João Batista, um dos profetas, segundo se colocam por aí o profeta do Segundo Testamento, profeta do Novo Testamento. E interessante que ele veio e rompeu com toda a tradição religiosa corrompida daquele sistema, porque João Batista era filho de sacerdote. Ele poderia estar vivendo como filho de sacerdote, que era o direito dele de exercer essa função, porque filho de sacerdote era o quê? Sacerdote. Mas João Batista vem e rompe com isso, porque o sistema estava corrompido. Ele vem vestido de pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. João Batista tinha direito da porção sacerdotal. Todo sacrifício, o sacerdote tinha parte dele. Mas porém, João Batista abre mão disso e traz o evangelho da restauração agora, o evangelho do arrependimento. João Batista rompe com o tradicionalismo e começa a trazer as boas novas de salvação, aonde muda
todo o contexto da história e traz aquele povo que estava perdido. E João Batista começa a trazer uma mensagem de resgate. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, João Batista começa a pregar no deserto. E a mensagem era o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E a mensagem era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Uma palavra simples, porém uma palavra que iria mudar a história, porém uma palavra que iria mudar um contexto de 450 anos, queridos. A palavra de Deus é exatamente assim, simples, porém traz grandes transformações. A palavra de Deus é dessa forma, ela é simples, porém tem poder para trazer mudança e promover mudança. E João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista começa a trazer o povo para o contexto, trazer o povo para o caminho, o povo que estava perdido. João Batista começa a resgatar, dizendo: a porta do reino dos céus é o arrependimento. O primeiro passo para que você tome posse, para que você entre nesse reino, é arrepender-se. Quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de algo que fazemos ou deixamos de fazer, de errado, né? Ou aquilo que não deixamos de fazer do que é bom. Podíamos fazer o que era certo, mas deixamos de fazer também, muitas vezes nos arrependemos. Isso é arrependimento. Atitudes, palavras, ações. E João Batista prega exatamente isso: você quer entrar no reino dos céus, então arrependa-se. O apóstolo Paulo é até mais conciso quando ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, metanoia, mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar a direção. Conversão fala exatamente isso, mudar de direção. E o arrependimento é exatamente isso, é deixar, é se quebrantar, é estar constrangido, é você dizer assim: não, eu não quero mais, eu quero mudar. E João Batista diz: arrependei-vos, arrependei-vos. Deixe de fazer o que vocês faziam, queridos. Eu começo a imaginar que aquele povo, no meio desse contexto perdido da palavra de Deus, quantas atrocidades e pecados aquele povo cometeu, quantos erros. Só o fato de não acreditar tanto em Deus por conta do sofrimento já era um pecado. A incredulidade, ela já é um pecado. Talvez o desespero de tanto sofrimento, de tanta dor, fez com que aquele povo deixasse de ouvir a voz do Senhor. Engraçado que essa semana, anteontem, nós estávamos no local e descemos do carro. A pastora Giovana falou assim: nossa, perdi minha carteira. Aí saiu do carro. Na hora que ela saiu do carro, eu achei a carteira do lado do banco. Aí eu peguei a carteira, falei, aí mandei beijinho de tudo quanto é lado, né, para ela me ouvir. E mandei ela nada, saiu correndo pela rua, porque ela tinha saído do carro e voltado para o carro, achou que tinha perdido no meio do caminho. Eu mandei beijinho, ela sempre ouve ou não ouve? Mas porém ela não ouviu. E eu chamando, ela foi atrás. Daqui a pouquinho ela volta, depois de alguns minutos, volta desesperada. Falei assim: a sua carteira estava no carro. Eu te chamei, você não me ouviu. Eu falei com ela, inclusive dá até mensagem: o desespero nos impede de ouvir a voz. Eu imagino que não foi diferente com aquele povo. O desespero, a pressão do Império Romano, todo aquele contexto de distanciamento da palavra. A voz de Deus já não era mais audível. A presença de Deus talvez já não era mais sentida, não porque Deus não queria se manifestar, mas porque o povo se perdeu pelo caminho. E queridos, aleluia, porque Deus, Ele providencia e levanta João Batista e diz assim: arrependei-vos se vocês querem entrar no céu, no reino dos céus. E como se não bastasse, querido, um pouquinho mais à frente, João Batista aponta
além do arrependimento, ele traz a revelação a respeito de Jesus. E no versículo 11 desse mesmo capítulo 3, ele diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista agora traz àquele povo um motivo novo, dizendo: vai vir alguém aqui que vai mudar a história. Vai vir alguém aqui que vai direcionar de novo, que vai guiar esse caminho. O reino de Deus está chegando como? Pesado. Não contra o homem, mas sim contra o império das trevas. O reino dos céus está vindo para pôr as coisas em ordem. Oh, queridos, Deus coloca tudo em ordem. Eu quero dizer algo para você: se tem alguma coisa fora do lugar, Deus vai colocar em ordem. Levante as suas mãos aos céus e repita bem forte comigo. Diga: eu creio, Senhor, eu creio que o que está fora do lugar, o Senhor colocará no lugar, porque o Senhor pensa ao meu respeito. Diga bem forte: o pensamento que o Senhor tem a meu respeito é pensamento de paz e não de mal, para me dar uma esperança e um futuro. Eu creio que tudo, diga, tudo vai chegar ao seu lugar. Aleluia! Oh! João Batista diz: vai vir alguém aí que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista prega naquele local, prega pelo deserto, e muitas pessoas se convertem, muitas pessoas se arrependem, mudam de direção, e os milagres começam a acontecer, porque quando João Batista é preso, Jesus se levanta. Vá comigo no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. João Batista, depois de um período de ministrar essa palavra, ele é preso. Jesus se levanta, e a mensagem de Jesus na Galileia, e a palavra de Deus diz que o povo que estava em treva viu uma grande luz, porque Jesus começa a pregar ali na beira do mar da Galileia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mude a direção, muda a mente. Se por um tempo você andou na incredulidade por conta do desespero, por conta das situações difíceis, muda a sua mente, passa a crer. Se por um tempo você andou na tristeza e na dor, na angústia, no medo, mude a sua mente. Creia que Deus vai mudar a sua história. Não é possível, queridos, que nós como cristãos, que servimos a Deus, que fomos batizados, lavados, remidos, crente, entenda isso. Você que está aqui nessa noite, você que está assistindo em casa, você que serve a Deus há tanto tempo, é impossível, queridos, não crer no Deus Todo-Poderoso. E às vezes paramos e desviamos a nossa mente, desviamos o nosso pensamento, paramos de crer, paramos de esperar, paramos de confiar e começamos a dar o nosso jeito. Amados, e quando começamos a agir segundo a nossa força, muitas vezes somos frustrados, mas quando começamos a agir, quando oramos e começamos a agir debaixo da direção de Deus, há uma grande diferença, porque aquilo que parecia impossível aos nossos olhos, aquilo que parecia impossível aos meus olhos, começa a ser possível, porque Deus começa a agir. João Batista resgata aquele povo para o caminho, e queridos, não é diferente. Jesus vem e prega e começa a agir. É tão interessante que Jesus começa a fazer milagres poderosos para demonstrar o reino que estava sendo implantado.
A palavra de Deus diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas justiça. E justiça fala de dar aquilo que é de direito seu. Repete comigo: justiça é dar o que é de direito a alguém. E Jesus vem e faz exatamente isso. Começa a implantar este reino. Eu quero, sem muita delonga, falar sobre alguns milagres de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 27 e 31, quero só contar a história para você registrar. Jesus cura 2 cegos. Se fosse enumerar os milagres de Jesus, são tantos, mas Jesus aqui nesse texto cura 2 cegos, assim como Jesus cura os leprosos, assim como Jesus cura tantos, assim como Jesus cura, é o 9:27, Jesus cura tantas pessoas, porque esse reino que Ele está implantando é um reino de ação de poder, não é um reino de filosofia, não é um reino apenas teórico. Queridos, eu e você precisamos mudar a nossa mente e sair do campo da teoria. Queridos, o que mais me incomoda esses dias é ver crentes que não se preocupam em viver milagres. E o que é pior, nem de ser um agente de milagres na vida de alguém. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu preciso ser um agente de milagres na vida de alguém. E queridos, é isso que nós precisamos resgatar. Nesses dias nós ouvimos falar do resgate da família, resgate das finanças, resgate de todas essas coisas, mas eu preciso também entender que eu preciso resgatar o principal papel para o qual Deus me chamou e Deus te chamou: ser bênção. Quantos são bênçãos do Senhor? Diga amém. Fala assim: eu sou uma bênção em Deus. Nós somos abençoados para abençoar. Deus nos chamou, Deus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que sejamos bênçãos na vida de alguém. E Jesus nos ensina isso, porque Jesus começa a curar os enfermos, cura 2 cegos, cura leprosos, cura surdos, cura os mudos, cura os aleijados. Jesus começa a demonstrar a força desse reino. Não é qualquer reino, e um reino que foi implantado, um reino que é para ser eterno. E Jesus começa a demonstrar o que nesse reino acontece. Quem faz parte desse reino não apenas vive milagre, mas tem poder e autoridade para realizá-lo. E é isso que eu preciso resgatar na minha vida, é viver milagres e entender que Deus também me ungiu para realizar milagres, para abençoar a vida, a dizer ao oprimido: seja liberto, a dizer ao enfermo: seja curado, a dizer ao triste: troque as suas vestes de tristeza por alegria, a dizer ao desesperado: existe uma esperança para você. Você entende isso? Jesus, ele liberta os endemoniados. Mateus capítulo 12, versículo 22. Jesus liberta o endemoniado cego e mudo. Jesus liberta alguém oprimido pelo diabo, possesso, angustiado, oprimido, enfermo. Jesus vem e cura esse cego. Um cego mudo, Jesus o curou, Jesus o libertou. Você entende isso? O poder que Jesus começa a demonstrar para mim e para você, e naqueles dias, é tremendo, porque o próprio Jesus, ele diz assim: vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda maiores. Então, amados, nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo como cristão, nós não estamos aqui de passagem como cristão, nós estamos aqui, queridos, para fazer
o mover de Deus e cumprir um propósito de Deus, assim como João Batista preparou o caminho para que o Senhor Jesus venha. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar aptos e dispostos a preparar este caminho para a segunda vinda. Eu e você, queridos, precisamos começar a pensar de forma diferente, começar a pensar não apenas em ter os milagres, não apenas em viver o milagre, mas de agir e de pregar, e de levar as boas novas e dizer: existe um reino que já foi implantado, e aquele que faz parte desse reino tem o poder e a autoridade de viver milagres e de pregar milagres e de mudar circunstâncias. Desperta. Resgate isso, resgate essa verdade. Jesus cura enfermos, Jesus liberta endemoniados, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus ressuscita Lázaro, depois de 4 dias de morto. As pessoas já não acreditavam mais, nem a sua própria família acreditava. Mas Jesus, Ele diz uma palavra: se creres, verás a glória. Se creres, verás a glória. Muda a sua mente. Pastor, mas eu já passei por tanta dificuldade, já me frustrei tanto, já perdi tanto. Amados, e Deus continua sentado no trono. Deus continua sentado no trono. As nossas experiências, muitas vezes, tentam nos limitar. O apóstolo Paulo ora ao Senhor, dizendo: Senhor, tira o espinho da minha carne. A palavra de Deus diz que por 3 vezes ele ora. O Senhor responde para ele: a minha graça te basta. Amado, eu vou dizer uma coisa para você: aquilo que Deus não muda, Ele nos dá graça para podermos suportar. Aquilo que aconteceu na minha vida, do qual para mim foi uma derrota, Deus te dá graça para suportar. Mas nada que aconteça na nossa vida é uma derrota, porque a palavra de Deus diz, queira você entenda ou não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. E às vezes não conseguimos entender quando passamos por um momento dizendo: nossa, quem já passou por um momento desse aí, levanta o dedinho, tipo assim, não era para acontecer isso, não podia ter acontecido isso. E o diabo se levanta dizendo assim: cadê o seu Deus? Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. E muitas vezes isso nos limita. Aí você não ora mais, você não busca mais, porque aquela experiência que você teve impede de você viver novos milagres. Como eu gosto da história de Davi, naquele momento em que ele passa um período orando pelo seu filho, jejua, ora, e as pessoas dizem assim: o filho morre. E as pessoas dizem assim: agora acabou. Se o filho estava vivo, ele estava orando, e ele estava desse jeito, agora que morreu ele se acaba. Mas Davi se levanta, come, bebe e continua seguindo. E continua vivendo milagres. Querido, se você quer viver milagre, se levante onde você está, lance fora a incredulidade, confia no Senhor, e o Senhor vai fazer grandes milagres em você e através de você. Não deixe que o diabo te cale, não deixe que o diabo te pare, não deixe que o diabo limite você, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Levante suas mãos aos céus. Você vai dizer com toda a sua força agora, que trema esse lugar: diga: ouça Satanás. Diga mais forte: diga: ouça Satanás. Eu não vou parar, porque o Deus que está ao meu favor, Ele me ajuda a continuar. Eu vou declarar a minha vitória. Eu vou viver milagres e serei, diga forte, e serei um agente de milagres na vida daqueles que precisam viver milagres para a glória do seu nome. Aleluia! Oh, amados, ei!
João Batista começa, dá início a essa transformação, e nós estamos aqui para dar continuidade a isso. Como se não bastasse, Jesus também, ele alimenta, né? Jesus fez tantos milagres, e um deles foi a multiplicação do pão. Jesus acalmou o vento. Não há situação em que Jesus não tenha poder para realizar. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Você crê nisso? Não há impossíveis para Deus. De repente você pode perguntar, mas pastor, e aí? Existem coisas que é a soberania dele. Só quando chegar no céu você vai saber. Não me pergunta, porque eu não tenho como te explicar isso. Existem coisas que só o Senhor vai poder falar contigo. Quando chegar no céu, por isso fica firme, não desvia não, fica firme. Quando chegar no céu você vai poder perguntar ao Senhor. Mas Deus, Ele tem poder para isso. E a Bíblia registra tudo isso. E amados, o que eu quero resgatar nessa noite na sua mente é que o Evangelho, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente, 1 Coríntios 1, 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. É loucura para o que perece, queridos. É loucura servir a Deus aos olhos de tantas pessoas, é ou não é? Você já se pegou falando sozinho, orando, hein? Pastora Rosângela, se alguém senta do teu lado e começa a falar sozinho, qual o diagnóstico? Se alguém começa a orar para um amigo invisível, você começa a conversar para o amiguinho, com o amiguinho invisível, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa não está bem. E é o que nós fazemos, não vemos, mas sentimos, não vemos, mas cremos, não vemos, mas confiamos, não vemos, mas esperamos, e o melhor de tudo, querido, não vemos, mas Ele nos vê e nos responde aonde Ele está. Porque a palavra de Deus diz que Ele se inclina nos céus para ver o que se passa na terra. E queridos, não importa a situação que você vive hoje, não importa a luta que você vive hoje, creia, Deus está olhando, e o que move a mão de Deus não são as suas lamentações, não são as nossas lamentações, as nossas murmurações. O que move a mão de Deus é a nossa fé, é o nosso clamor. É loucura para muitos, mas para nós é o poder de Deus. É loucura quando você diz assim, o morto ressuscita. Opa! É loucura, o leproso é curado. É loucura, a multiplicação de pães. É loucura. É loucura talvez o seu esposo ser salvo. É loucura a sua esposa ser salva. É loucura talvez o seu filho sair do mundo das drogas. É loucura Deus mudar a sua vida financeira. Aos olhos daqueles que perecem pode ser loucura você restaurar a sua família. É loucura você estiver livre da depressão, ou alguém livre da depressão. Talvez seja loucura tantas coisas, mas é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E quando Deus se manifesta, e quando o milagre acontece, é o nome dEle que é glorificado, é o nome dEle que é exaltado. Porque o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. É Deus que faz, é Deus que realiza, e Ele te ama. E por causa deste amor, Ele vai realizar na sua vida infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. Resgate a fé. Resgate a fé naquele que pode fazer infinitamente mais. Vamos ter 21 dias de oração aí e de busca.
E amados, não economize no pedido. Sabe aquele pedido que você engavetou? Aquele que você abriu mão dizendo, não, isso aqui não vai acontecer mais. É esse que você tem que botar. É esse que você tem que colocar e dizer assim, esse aqui, Deus, eu preciso deste milagre. Eu preciso que o Senhor age na minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu posso sentir os milagres de Deus sendo liberados do céu sobre as nossas vidas esses dias. Oh, amados, vamos viver muitos milagres em nome de Jesus. Agora não depende de mim, não depende dos bispos. Por isso que Jesus diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É você e Deus. Nós estamos aqui apenas como um agente de boas novas, dizer que o reino dos céus já foi estabelecido, para que eu e você possamos entrar nele e viver milagres. Mas arrependa-se, mude a direção de onde você está, mude os seus sentimentos, equalize as suas emoções. O arrependimento é a porta do reino dos céus. O arrependimento é a porta para vivermos milagres. Você crê nisso? Você está precisando de milagre? Quem está precisando de um milagre, levanta as mãos. Então fique de pé, queridos. Feche os seus olhos agora onde você está. O milagre que você precisa nesses dias. João Batista prega sobre arrependimento. Jesus prega sobre arrependimento e começa a agir de uma forma poderosa, realizando milagres e sinais, dizendo que este reino não é qualquer reino. Esse reino é algo que veio para mudar, que veio para ser estabelecido, e por isso o Evangelho chegou até nós, e por isso vivemos esse Evangelho, porque o reino de Deus está entre nós. E a palavra diz mais, o reino de Deus está dentro de vós. Você consegue mencionar o quanto você é grande, o quanto você é forte, porque você é capaz de armazenar este reino, esse reino de poder, esse reino. Oh, feche os seus olhos, esteja orando agora. O milagre que você precisa, aquilo que você precisa resgatar. Você vai orar por você, mas também vai orar por aquele que você quer ver abençoado. E você vai dizer, Senhor, usa a mim. Senhor, eis-me aqui, porque eu quero ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Senhor, eu quero ser um agente de boas novas, assim como foi João Batista. Eu quero ser agente de arrependimento, quero levar essa palavra de arrependimento àqueles que estão longe do caminho, aqueles que estão confusos. E mais do que nunca, queridos, vivemos um momento de tanta confusão, de tantos achismos. Vivemos um momento de tantas linhas teóricas, de tantos pensamentos, de conflitos muitas vezes entre líderes, entre denominações. Mas, querido, existe um rei, existe um reino chamado, existe um rei chamado Jesus Cristo, e um reino que foi estabelecido para que eu e você pudéssemos entrar nele. E você que faz parte desse reino, esteja orando agora. Fala, Deus, eu quero viver esse milagre. Oh, Deus. Oh, Jesus. Ora ao Senhor. É você e Deus agora. Ora ao Senhor. Fala, Deus, eu quero viver esse milagre. Eu quero resgatar esse milagre. Eu quero resgatar essa pessoa. Comece a orar. Esteja orando. Esteja orando. Esteja clamando ao Senhor nessa noite. Vamos cantar uma canção. E à medida que essa canção for cantada, você vai trazendo à sua memória o milagre que você quer viver. E a pessoa
que você quer abençoar. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Senhor dos milagres. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a sua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazer em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a sua poderosa mão, a sua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Levante suas mãos agora em direção à sua casa. Começa a profetizar, começa a declarar agora. Fala: Deus, muda agora o meu lar, muda agora a minha casa, muda agora a minha história, muda agora a vida do meu filho, do meu esposo, da minha esposa. Muda, Senhor, muda a minha história, muda, Senhor. Profetiza, profetiza. Ah, querido, declara boas novas. Mude a sua mente, muda a sua mente, muda a sua mente. Profetiza o milagre, profetiza a ação do Senhor, profetiza o milagre da ressurreição, profetiza o milagre da multiplicação, profetiza o milagre da cura, da libertação. Levanta a sua voz e profetiza, profetiza, profetiza. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, ó Deus, e declaramos milagres, que sejam liberados milagres, que os céus se abram, que os céus se abram, que os milagres se manifestem na vida do teu povo, da tua igreja. Meu Deus, que não haja dúvida de que o Senhor é Deus, que não haja dúvida do poder do Senhor nesses dias. Meu Deus, manifesta com poder, manifesta com poder.